Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live, nossa segunda live dessa sequência de lives às 5h30 da manhã. Então, pessoal que vai dar entrando, vai dando bom dia. Hoje, segunda-feira, início da semana, início de um novo mês, praticamente, né? Iniciou na sexta-feira, início da metade do ano. Então, se você chegou agora e caiu de paraquedas aqui na live, seja muito bem-vindo. Vamos acordando, levantando da cama, tomando aquela água gelada, tomando aquele banho e despertando para o início dessa semana, que eu espero que seja uma semana de muita produtividade e muito estudo para você. Então sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segunda live. Na nossa primeira live, que foi na sexta-feira passada, de 1º de julho, a gente falou da importância da decisão, da tomada de decisão para o início de uma nova vida. Essa vida que eu acredito que a gente conquista nossos resultados baseado principalmente no nosso esforço e na nossa dedicação, na nossa disciplina. Então hoje você está acordando aí, eu sei que muitos estão na cama, tá com o olho entreaberto, tá só me escutando, mas eu quero que todos sejam muito bem-vindos, tenham uma ótima semana. E hoje a gente vai falar de dois assuntos muito especiais para quem é estudante de medicina. O primeiro assunto que a gente vai falar hoje é sobre o currículo. O currículo hoje, ele não é tão importante só para quem faz medicina, mas ele tem uma importância geral porque é sua identidade da sua formação. E além disso, a gente vai falar de algumas formas hoje também de como você pode, durante a faculdade de medicina, ter uma renda extra. Isso é uma grande preocupação minha quando eu era estudante de medicina, porque mesmo meus pais me dando o suporte básico assim, da universidade, né? De alimentação, de estrutura de uma forma geral, a gente sempre queria conquistar algo a mais, né? Queria comprar algo a mais, comprar alguma coisa que, apesar daquele suporte básico, ter uma estrutura boa, né, para tudo, da alimentação, comida, transporte, você sempre quer algo a mais. E esse buscar algo a mais foi que me fez empreender durante a faculdade e me fez evoluir. Então, pessoal que entrou e está entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje, 5h30 da manhã. E eu quero que hoje você comece a assumir esse compromisso com você mesmo. Você assumir esse compromisso hoje de acordar um pouco mais cedo, colocou o despertador, tá aqui na live. Se assistiu a última live na sexta-feira, a gente falou da decisão, da tomada de decisão e da importância de a gente tomar uma decisão e de estabelecer um marco na nossa vida, que a partir dali a gente vai ter uma vida baseada no aumento da performance, que só depende da gente. E por que eu bato muito nessa tecla? Porque pessoal, eu era um estudante de medicina, provavelmente muito igual a você. Eu fazia medicina, mas eu ficava muito ansioso e aflito, preocupado com o meu futuro. Eu via muita gente, muitos estudantes de medicina ao meu lado, né? Via faculdade de medicina abrindo. Todos os anos, quando eu vi o vestibular de medicina, eu sempre pensava, caramba, essa pessoa não estudou quase nada, ou essa pessoa que não estudava quase nada, passou para medicina e agora está fazendo medicina. E vai ser médico igual a mim, igual as outras pessoas que estudaram tanto, a gente se dedica tanto. E aí, esse sentimento, né, que é um pouco de frustração, que é aquela dificuldade que a gente sentia para entrar na medicina, a gente está começando a perceber que ela não é essa dificuldade toda. E a gente percebe que uma grande parte das faculdades de medicina, existe uma facilidade hoje para entrar os estudantes. E aí, o que a gente começa a pensar? Caramba, medicina era algo que era muito difícil de entrar. Hoje já está bem mais fácil, né? Antigamente só existiam as federais, hoje já tem as particulares. Abriram muitas particulares e muitas vagas nessas particulares. Então, hoje a medicina realmente ela está mais fácil. E quando ela se torna mais fácil, se torna um batalhão de pessoas que entram nessa especialidade, nessa profissão. Por quê? Depois que você se forma em medicina, se você trabalhar o mínimo, você vai ter uma condições de vida mediana ali. Se você der um plantão, se você trabalhar no posto de saúde, você vai ter uma condição de vida boa para trabalhar, para sustentar uma família. Então, o grande diferencial passou a ser não só ser médico, mas ser realmente um grande especialista. Por que isso? Porque para perceber, se hoje a faculdade de medicina ela agora é mais fácil de entrar, existem muitas vagas, e aí vai haver um exército de médicos, né, que já estão se formando, e a cada ano são milhares de médicos jogados aí no mercado de trabalho. E percebam que todos os anos sai um batalhão de médicos
mas todos os anos não são criados vários hospitais, ou várias UPAs, ou vários PSFs. Na verdade, tudo está praticamente o mesmo. Eu me formei há 6 anos, de 6 anos para cá, pelo menos aqui em São Paulo e nos grandes centros, eu não vi abrir grandes hospitais ou fazer grandes transformações no serviço. Então para perceber, eu não sei se você está começando a entender o que eu estou querendo que você entenda. Medicina está mais fácil, existe um exército de estudantes de medicina fazendo medicina. A cada ano existe um exército de estudantes se formando, existe um exército de médicos. Não aumenta vagas de trabalho, não aumenta os hospitais de atuação, não aumentam PSFs e as vagas de residência, pelo contrário, na minha área que é a neurocirurgia, estão fechando os serviços. Então comece a ligar os pontos. Hoje, se você faz medicina e você está feliz com sua situação atual de produtividade, ok. Talvez você nem precise assistir essa live, pode desligar e seguir sua vida. Porém, se hoje você faz medicina e você tem aquele sentimento dentro de você que é preciso fazer algo a mais, porque senão daqui a alguns anos eu vou sofrer por eu estar na média e eu não vou estar vivendo aquele sonho que eu sempre tive de ser médico, que era uma realização pessoal, tinha aqueles desejos que estavam juntos com a realização de ser médico. Então se você não parar para perceber isso hoje e começar a mudar a sua atitude a partir de hoje como estudante de medicina e começar a levar essa fase da sua vida que é estudante de medicina realmente como algo sério, como eu sempre falo, é a profissão estudante. É você realmente se ver como um profissional. E como é se ver como profissional? Lembra que um profissional tem hora para chegar, tem hora para sair, tem uniforme para usar no trabalho, tem regras para cumprir. Se você começar a se ver como uma empresa, você é uma empresa, que você é o seu dono e você é seu único empregado, e você é a mesma pessoa que impõe suas regras e que cobra, você vai ver a diferença que você vai ver a longo prazo. Então, para quem entrou agora, quem entrou no começo, o que eu estou contando desde o começo é que existe uma história que está sendo contada, que está acontecendo atualmente, que a conta não vai bater a curto prazo. A proporção de estudantes de medicina hoje que existem fazendo medicina, a proporção de médicos hoje que se formam a cada ano, a proporção em comparação com a proporção de vagas de trabalho, com a proporção de abertura de hospitais, com a proporção de vagas de residência, é inversamente proporcional. Cada vez que aumenta esse exército, está diminuindo essa outra quantidade de vagas, de oportunidades. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa atitude que você fez hoje de acordar mais cedo, a atitude que eu quero que você comece a adquirir um novo hábito, seja acordar mais cedo, seja tomar um banho para despertar, seja começar a colocar uma atividade física como prioridade, começar a levar os estudos a sério de verdade, isso vai fazer uma diferença em curto prazo. Porque se hoje você é estudante de medicina e está no primeiro período, em 6 anos você terminou a faculdade. E aí, cada vez que você estiver mais para frente, mais rápido você vai terminar a faculdade. E qual é o grande X da questão? É que esse papel que você vai fazer hoje é o que vai fazer você passar na sua residência que você tanto sonhou de primeira, e aí ser um especialista que você sempre tanto sonhou, e ter mais oportunidades. Porque não ache que também a vida de especialista está tão fácil. O especialista hoje, ele tem um campo de trabalho, mas o sonho dele, que é atuar talvez só no consultório dele, ter aqueles pacientes só particulares, é difícil se ele também não se diferenciar na residência. E é isso que eu tento passar para os residentes atuais. Que hoje não é mais uma questão de, eu sei falar ou não sei falar para uma câmera. Hoje é uma necessidade você aprender a falar com a câmera. Não é uma necessidade você ter um Instagram para compartilhar conteúdo, mas é uma necessidade você ter algum local na internet que quando o paciente for lhe procurar, você seja visto. Não necessariamente pode ser um Instagram, pode ser um site, um Google, mas perceba que quanto mais você chama a atenção dos seus pacientes e passa um conteúdo de valor, mais isso vai se reverter lá na frente. Eu quero que hoje vocês entendam que não está fácil. Realmente está muito difícil. Está muito difícil até para quem se dedica mais do que a média. E hoje eu quero que, à medida que você aprenda, incorpore tudo que a gente vai falando, eu quero que você comece a colocar na sua vida.
E essa diferença que vai fazer, você vai ver talvez até no fim do ano. Não precisa esperar você passar na residência. Porque a diferenciação que você faz como estudante de medicina, você já começa a acontecer na própria faculdade. E aí vai entrar o primeiro assunto de hoje, que é o currículo. Por que eu falo que a diferenciação do estudante de medicina ele começa na própria faculdade? Porque a primeira diferenciação que você se faz dos estudantes de medicina, primeiro, eu acho que a primeira é nota, que é a primeira diferenciação maior, né? Quem tira a nota boa, quem não tira. E a segunda diferenciação, talvez para mim a mais importante, seja o currículo. Mas aí agora você vai entender. Caio, você sempre falou em algumas lives, eu já te acompanhei, você fala que o currículo não é tão importante para as provas de residência. Eu falo que ele não é tão importante como nota para as provas de residência. Mas agora você vai entender a importância do currículo. Quando eu era do primeiro período, eu me envolvi com projetos de extensão. Quem estuda em universidade, né, sabe que projeto de extensão nada mais é que um projeto de extensão da universidade que vai para a comunidade. E aí nesse projeto de extensão, eu ia para uma comunidade carente, atendendo um posto de saúde, e toda semana eu fazia um trabalho lá de atividades com a população, às vezes fazia atividades com as crianças, com os idosos. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação parecida. Mas era extra carga horária da faculdade, né? Era um período extra, vamos dizer assim, eletivo. E aí, o que aconteceu? Eu passei praticamente 1 ano, 2 anos nesse período de extensão. E para o currículo, né, o projeto de extensão, ele não vale muita coisa, para não dizer praticamente nada em relação à pontuação. Porém, a experiência que eu tive nessa comunidade, teve até tiroteio uma vez, eu tive que sair de ré. A experiência do contato com várias camadas sociais, né? Nessa comunidade vivia desde advogado a morador de rua. Então era algo bem discrepante assim, no mesmo local de trabalho, do mesmo local de moradia. Isso me fez evoluir muito, o contato, ter empatia. Então as habilidades que eu aprendi num projeto que eu visei inicialmente o currículo, me trouxe habilidades que me fez expandir o leque para outros projetos, estágios, conseguir monitorias, principalmente projetos de iniciação científica, produzir um artigo científico. E aí eu vou entrar agora no que eu acredito que é o tripé do currículo. Então quem já me escutou, depois da aula você vai receber um e-book do currículo também, por e-mail. Então depois terminou a aula lá, 8 horas da manhã mais ou menos já está o e-mail que você recebe, o e-book do currículo. Nada mais é do que eu vou falar aqui, essa aula resumida. Então a faculdade, pessoal, ela tem um tripé. Toda universidade, na verdade, né? A universidade ela tem um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o que é o ensino, a pesquisa e a extensão? O ensino nada mais é do que o ensino, né? O ensinar as aulas que você tem na universidade de uma forma geral. A pesquisa é a pesquisa científica. É você descobrir respostas para perguntas, utilizando uma metodologia científica, e aí fazendo um trabalho para publicar uma revista e as pessoas conseguirem consultar o que foi produzido cientificamente. E a extensão nada mais é do que a extensão da faculdade para a comunidade. É saber como a universidade ela consegue ajudar a comunidade, de uma forma geral, né, a população, com projetos que foram iniciados dentro da universidade. Então, a pesquisa, o ensino e a extensão é como eu oriento que as pessoas formem o currículo. Então, o seu currículo ele tem que ser formado por essas 3 grandes áreas. E não é saudável, nem para a sua nota de residência, nem para a sua formação acadêmica, que você tenha só uma dessa área bem. Por exemplo, Caio, eu fiz vários artigos científicos, produzi 20 artigos científicos, produzi 30 artigos científicos, mas eu não fiz nenhuma monitoria, não participei de nenhuma liga, eu não fui para nenhum congresso, eu não fiz nenhum estágio. Então, entenda, produção de artigo científico é muito bom, talvez dentro do currículo o que eu julgo mais importante. Porém, para uma formação acadêmica, você tem que passar, você tem que experimentar, você tem que vivenciar o tripé da universidade, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então,
Como é que eu coloco isso, a pesquisa e o ensino e a extensão, para dentro do meu currículo? Como é que eu explico isso, né? Como é que eu preencho dentro do meu currículo? E para aí vai alguns macetes para a gente entender. Então vamos começar pelo ensino. O que é que você ensina durante sua formação acadêmica, durante sua vida de estudante e universitário, que isso pode se converter para um currículo? Então, ponto 1, que eu sempre oriento você se dedicar muito a fazer, se você está do primeiro ao oitavo período, são as monitorias. Então, você se tornar monitor de alguma matéria é muito importante, porque você vai começar a ter aquela aptidão de que estudar uma matéria, que não é estudar para uma prova, é estudar para aprender. Depois, você vai ter que tirar dúvidas ou reproduzir ou fazer aulas para os alunos, que podem ser alunos até de períodos muito próximos ao seu. E aí você vai ter que essas técnicas de tirar dúvidas, dar aula, ser presente. Então, a monitoria, de uma forma geral, o monitor, ele acaba ganhando uma aptidão muito maior do que só saber aquela matéria. E geralmente, quem é monitor de uma matéria, ele acaba sendo monitor de outras. Eu fui monitor primeiro de biofísica, depois fui de radiologia, depois fui de neurologia. E essas monitorias foi muito interessante, porque cada um era um estilo diferente. Quando eu fui monitor de biofísica bem no começo, eu não sabia muito biofísica. Eu tive que realmente estudei muito biofísica para passar na prova de monitoria. E aí me despertou o conhecimento de estudar biofísica naquela época, que eu achava uma matéria estranha, né? Biologia com física, como é que eu vou estudar isso? E aí veio uma época que eu tive que fazer lista de exercícios. Na verdade, a professora passava lista de exercícios para os alunos, e os alunos tentavam responder e a gente tirava dúvida. E era muito difícil, né? Porque era uma matéria já meio complexa, assim, meio difícil, tinha algumas coisas, tinha até cálculo. E a gente ainda tinha que tirar dúvida dos alunos. Então era um desafio muito grande isso. Quando eu fui para a monitoria de radiologia, eu já fui com outro espírito. Caramba, eu já tinha aquele espírito que era da biofísica, mas eu fui com o espírito de inovar. Então, quando eu fui monitor de biofísica, tinha uma sala de radiologia, tinha uma sala de computadores lá no Centro de Ciências Médicas, onde eu estudava, e lá eu bolei uma prova que era um workstation. Cada computador simulava uma workstation de tomografia, uma estação de tomografia, como se fosse um examinador. E o aluno, ele tinha que ir lá mexer nas imagens, manusear nas imagens e dar o laudo para essas imagens. Então isso foi bem interessante, porque você vai aperfeiçoando as suas técnicas de dar aula, de aprendizado, de ensinar. Então, tripé da universidade, eu estou falando aqui do ensino para quem chegou agora. Só para fazer um resumão, né? Quem chegou agora, a gente falou sobre o que eu falei no começo da live, o que eu falei na live passada, dia 1º, que a gente tomou uma decisão de quem realmente acredita que o estudo vai fazer uma diferença na sua vida, principalmente nessa conjuntura atual, que existe um batalhão de estudantes de medicina, existe poucas vagas para residência e poucas vagas de trabalho. Então, você fazendo um pouquinho a cada dia hoje, com certeza daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, quando você se formar, vai ser uma diferença absurda para quem está no mercado de trabalho igual a você. E não escutou quem passou por todo o processo da maneira mais rápida que eu já vi, que fui passar na residência primeira, passar na medicina primeira. Então todo esse processo eu passei da maneira mais rápida, eu sofri da maneira mais rápida e consegui evoluir e captar o que eu estou tentando passar para vocês. E aí a gente começou a falar sobre o currículo. Currículo é um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Ensino. Primeiro do ensino que eu orientaria você completar, se você estiver do primeiro ao oitavo período, monitoria. Ah, Caio, porque quem está no internato não é para fazer monitoria? Eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que talvez se você estiver no internato, primeiro, seu esforço número 1 é para o internato. Seu esforço e prioridade número 2 é estudar para residência. Seu esforço e prioridade número 3 talvez seja produzir um artigo científico e não fazer monitoria. Por quê? A energia que você vai desperdiçar estudando para uma prova de monitoria, estudando para dar uma monitoria, se você utilizasse isso para fazer um internato bem feito, passar na residência e publicar um artigo científico, isso aqui já é suficiente para o seu internato, não precisa mais nada. Ah, cara, mas eu não fiz monitoria até o oitavo período. Não precisa. Se você quer passar na residência e você não fez a monitoria na época que era para fazer, eu não oriento fazer. Por quê? Você tem que ser realista e utilizar o seu tempo da maneira mais eficaz possível. Não seja bobo. Não tenha um ego de, agora eu vou precisar disso porque eu não tenho isso, eu vou focar nisso. Não.
Se você está pensando em residência, em currículo para residência, uma questão da residência, uma questão que você acertar em qualquer prova, vale mais do que qualquer trabalho científico, mais de qualquer monitoria, mais de qualquer coisa. Então, se você está estudando para residência, foca em estudar para residência. O currículo, a grande maior parte do currículo, ele tem que ser formado do primeiro ao oitavo período. A grande maior parte do currículo ele tem que ser formado do primeiro ao oitavo período. Se hoje você está no internato, e se você me perguntar alguma dica para currículo, eu digo o seguinte: foque no seu internato, foque em estudo para residência e, se tiver tempo, foque em produzir um artigo científico. E na quarta-feira, 5h30 da manhã, eu vou dar quando a gente falar da nossa monitoria específica, a gente vai ter uma oficina de construção do primeiro artigo científico para quem for da mentoria. Então, quem quiser construir seu artigo científico, quem tiver sem orientador, quem tiver sem assunto para produzir, no final da live de quarta-feira, a gente vai falar sobre essa oficina, como é que vai funcionar, que nada mais é conectar o que eu fiz. Quando eu comecei aqui no Instagram, o meu primeiro infoproduto, vamos dizer assim, foi uma mentoria para a produção de artigo científico. E um dos meus mentorados, o Gustavo, ele fez um estágio nos Estados Unidos de neurocirurgia. Por quê? Eu tinha vários casos para publicar, né, casos clínicos de hospital, e ele tinha a disposição e a vontade de publicar. Então a gente uniu isso. Então a gente publicou na Revista Brasileira de Neurocirurgia e ele conseguiu estágio nos Estados Unidos em neurocirurgia por causa da publicação desse artigo. Então foi um dos meus primeiros mentorados que seguiu firme. Por que eu estou dizendo isso? Porque produção de artigo científico, monitoria, tudo isso faz parte do currículo. Eu estou falando aqui do ensino. O primeiro, ensino, eu falei de monitorias. Eu entrei no assunto do artigo para quem estiver no internado não fazer as monitorias. O que é que entra mais no ensino, Caio? Apresentação em congresso. 2012, eu era aluno do 4º período de medicina e tinha um congresso brasileiro de neurocirurgia no Rio de Janeiro. Nessa época, como eu falei, meus pais me davam as condições básicas. Se eu quisesse ir para o Rio de Janeiro, eu teria que me virar para conseguir passagem, hospedagem, tudo isso. Então, a única forma que eu pensei de ir para um congresso que eu tanto sonhava era mandar um artigo, um trabalho. Por quê? A partir do momento que eu tivesse um trabalho aceito, era mais fácil convencer meus pais, né, de me ajudar financeiramente a ir para o Rio. Era mais fácil convencer talvez a faculdade de me dar uma ajuda de uma passagem, sei lá, de uma inscrição. Então, o que é que eu fiz? Juntei com os amigos, vamos fazer um trabalho para esse congresso. Qual o problema? Eu não tinha orientador. Eu não era próximo de nenhum professor médico. Eu não tinha nenhum médico na família. Eu era o primeiro médico da família. Eu não tinha proximidade, eu não tinha aquela... Tem pessoas que desde o começo da faculdade já tem uma certa intimidade, já consegue ficar próximo do professor, o professor já chama pelo nome. Eu sentia um pouco de inveja, né, daqueles alunos que, caramba, o professor já sabe o nome dele, e como é que eles chegam como é que eles têm esse network tão bom? E no 4º período, né, eu queria muito para o congresso, como é que eu vou fazer esse artigo científico? Aí eu falei com um professor lá de patologista, que ele era o mais, vamos dizer assim, o mais gente boa, mas ele não era tão próximo. Eu falei, professor, eu quero fazer muito um trabalho científico, mas eu não tenho orientador, e eu gosto muito de neuro, é um congresso de neurocirurgia. Aí ele falou, Caio, tem uns laudos aqui dos exames que a gente lauda de tumor cerebral na Paraíba. E aí eu fui, junto com esses amigos, a gente pegou os livros lá de laudo e a gente catalogou todos os tumores cerebrais que foram diagnosticados nesse centro de diagnóstico do câncer lá, na Paraíba. E aí a gente pegou, catalogou e fez uma tabela, colocou meningioma, tantos tumores masculinos, tantos femininos, os subtipos, astrocitoma e tal. E aí eu fiz um trabalho epidemiológico. Fiz assim um estudo na Paraíba nos 10 últimos anos de tumores cerebrais e a prevalência. E aí quando eu mandei para o trabalho para o Rio, eu mandei como banner, né? Eu era estudante de medicina, meu primeiro trabalho, não sabia nem como era, não vou mandar como oral. E aí, para minha surpresa, eu recebi um e-mail dizendo que meu trabalho foi convertido para oral. E aí imagina a minha tensão, né? Eu era estudante de medicina, não tive orientador, esse professor meu, ele só liberou os arquivos, ele não me orientou, a gente produziu o resumo, na verdade a gente fez um resumo, né? Nem tinha feito o artigo científico, fez só um resumo para mandar. E aí agora meu trabalho era oral, eu tinha que apresentar eu do 4º período no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, e
sem saber quase nada de iniciação científica. E aí quando foi aceito, a Universidade Federal da Paraíba, ela me forneceu, se eu não me engano, foi a inscrição e as passagens. E meus pais pagaram a hospedagem. E aí eu já fui pro Rio, né, com aquela ansiedade, caramba, vou apresentar um trabalho oral, tudo isso. E no momento lá, antes de eu apresentar, várias pessoas estavam apresentando, e depois quando eu apresentava, os neurocirurgiões que estavam na plateia me arregaçavam couro nele, tirando assim, cara, perguntava várias perguntas, criticava o trabalho, tinha uns que criticavam mesmo o trabalho, assim, pra humilhar o cara. E aí eu pensei, caramba, quando for minha vez, como é que eu faço? E aí, a primeira, quando eu cheguei lá, o neurocirurgião que estava presidindo a mesa falou, pediu para me apresentar, eu falei, meu nome é Caio, eu sou estudante do 4º período. Ele falou, quem é seu orientador, né? Porque ele achava que o meu orientador era algum neurocirurgião que estava lá no congresso. Eu falei, não tem orientador, eu vim lá sozinho porque eu queria muito participar e tal. E eu apresentei o trabalho oral no congresso, a sala lotada, o auditório, e eu com medo, né, de ser criticado, tudo isso no final. E aí no final ele falou, a gente queria parabenizar porque você veio ser orientador, você é estudante de medicina, veio aqui dar cara a tapa e parabenizar pelo seu trabalho. E isso foi um dos principais combustíveis na faculdade que me fez dar o máximo de gás possível. Imagina só, meu sonho era ser neurocirurgião, eu era estudante de medicina, eu estava lá no congresso, apresentando um trabalho oral, e o neurocirurgião me elogiou lá, o presidente, porque eu tinha dado o cara a tapa, e eu tava morrendo de medo, né? Eu tava morrendo de medo de passar vergonha, dos caras decorarem minha cara, né? De eu ser uma pessoa ruim, quando eu for neurocirurgião, eles decorarem, aqueles medos meio louco. E isso é a prova para você entender que não tenha medo de chegar onde você quer chegar. Talvez esse medo que te bloqueia de passar uma vergonha, esse medo que te bloqueia talvez de não ser como era esperado, de não entregar como é esperado, talvez ele te bloqueie de você realizar algumas coisas. E aí já falando do currículo, como a gente estava falando. Currículo é um tripé, ensino, pesquisa e extensão. No ensino eu já falei dos estágios e agora eu falei das apresentações em congressos, que vale tanto para trabalho oral ou trabalho em pôster. Então, se você quer muito participar de um congresso, antes de participar do congresso, vê a data de envio dos resumos, vê como é que é selecionado os resumos, manda, mesmo para ter uma crítica, para você entender como é que funciona o game dos congressos. E aí, depois que você entende, todo congresso que você só vai querer isso se você mandar trabalho. Eu só vou para esse congresso mandar trabalho, porque você vai entender que é algo que não é algo tão trabalhoso, pelo menos para enviar o resumo. É trabalhoso para você fazer o trabalho em si, mas para enviar o resumo para o congresso não é tão trabalhoso, e é algo que vai trazer tanto um certificado para você de participação no congresso, tanto um certificado para você de apresentação de um trabalho no congresso. Então você já ganha 2 certificados numa tacada só. Além disso, você passa por uma avaliação do seu trabalho, e além disso você tem a experiência lá de conviver com pessoas, né, neurocirurgiões, especialistas que você um dia almeja ser. Beleza? Então, dentro do ensino, monitorias, apresentação em congressos. O que é que entra dentro do ensino também? As ligas acadêmicas. Então, pessoal, se você hoje faz parte de uma liga acadêmica, primeiro, você tem que se perguntar, essa liga é para mim? Por que eu pergunto essa liga é para mim? Porque tem muita liga acadêmica hoje que é liga acadêmica só de nome. É liga acadêmica que não se reúne, não faz atividade, não faz uma extensão, não faz um processo seletivo, ou às vezes só faz um processo seletivo, os membros entram, mas não tem atividade, não faz uma promoção da liga. Tem gente que participa de 10 ligas. Entenda, a liga acadêmica é para ser um grupo de estudantes que buscam estudar determinado assunto e buscam atividades para aquele grupo de estudantes. Seja atividades como liga, como aulas, como simpósio, como webinar, como qualquer coisa. Mas as pessoas têm que estar engajadas, porque senão a liga morre. E o sentido da liga são pessoas engajadas. Tem ligas, pessoal, que participaram agora do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, ganharam prêmios e teve um campeonato entre as ligas de neurocirurgia. E a liga acadêmica, ela entra no currículo nesse ponto do ensino, principalmente no ensino. Ela pode entrar em vários aspectos, mas principalmente no ensino. Na pesquisa, então, ensino, pesquisa.
Pesquisa, pessoal, é principalmente a publicação de artigos científicos. Principalmente a publicação de artigos científicos. Na nossa mentoria, na quarta-feira, eu vou explicar como é que vai funcionar. Vai ter um módulo bônus, que vai ser uma oficina de artigos científicos. Eu vou pegar na mão de cada um, como eu peguei na mão do Gustavo, do pessoal que teve meu mentorado, e falar assim, ó, passo 1, você vai entrar nesse site. Passo 2, você vai pegar esses descritores aqui. Passo 3, você vai pegar... É um passo a passo. Fazer um artigo científico, pelo menos o básico de um artigo científico, eu falo, é um relato de caso, é um passo a passo, é uma fórmula. E quando você manda para uma revista, você vai ter seu artigo publicado numa revista científica. Eu só mando para a revista internacional, então uma revista internacional, e isso para o currículo vale muito. É como eu falei, o Gustavo, que é meu mentorado, se ele estiver até online aí, manda um oi. Ele, por causa de um artigo científico que a gente publicou, de um relato de caso, que era um relato de caso de doença de moia-moia, ele conseguiu um estágio no neurocirurgia nos Estados Unidos. Ele é estudante de medicina ainda hoje, está no internato. Dentro da pesquisa, eu estou falando que o principal é a produção de artigo científico. Então, se você não sabe produzir artigo científico, a primeira coisa, começa a ler artigo científico. Começa a ler. Porque você lê no artigo científico, você tem noção como é a estrutura de um artigo científico. Você tem uma noção da estrutura. Aqui, isso aqui é um relato de caso, então um relato de caso tem introdução, depois tem um relato de caso, depois tem a discussão. Como é que se forma? Para que existe um relato de caso? Eu posso relatar qualquer caso ou tem que ser um caso raro? Tem que ser um caso específico. Tem que ser um caso que teve uma conduta diferente e um resultado diferente. Então, tudo isso que você precisa saber, a gente vai abrir essa oficina de relato de caso, a oficina de produção do primeiro artigo científico. Depois, na nossa mentoria, quarta-feira eu vou falar como é que vai ser. E o terceiro ponto do currículo é a extensão. Então, para quem não entende, extensão na universidade nada mais é do que a extensão da universidade para a comunidade. Ou seja, quais os projetos da universidade podem ser benéficos para a comunidade. E aí dentro da extensão existem os estágios, né? E na medicina tem um estágio bem famoso, que é o estágio obrigatório, que é o famoso internato, né? Que é um estágio que acontece nos últimos 2 anos. Mas existem os estágios extracurriculares, que estão cada vez mais difíceis de conseguir. E hoje eu vou te dar um macete para conseguir estágio. Para você entender, estágio, existem 2 tipos de estágios. Existem os estágios curriculares e os estágios extracurriculares. O que é que isso quer dizer? Os estágios curriculares são aqueles estágios que fazem parte do currículo acadêmico. O mais famoso é o internato, que é um estágio obrigatório, né? No estágio obrigatório de medicina. Existem hoje outros estágios obrigatórios, que são os... Na minha universidade existiam uns estágios que era de formação complementar. Era um estágio em urgência e emergência, era um estágio principalmente em saúde da família, que você ia desde o primeiro período praticamente, e tinha esses estágios práticos lá na unidade de saúde da família. Então, esses estágios obrigatórios, eles não valem nada para o currículo, porque como já diz, eles são obrigatórios, você não está fazendo nada a mais. Porém, os estágios extracurriculares são os que mais valem tanto para o currículo, são os que mais valem tanto para o currículo, tanto para a sua formação, vamos dizer assim, prática. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um estágio na época do internato. Eu entrei no internato, eu queria muito aprender emergência, né? Caramba, como é que eu vou conduzir um paciente quando chegar grave? Como é que faz? Se intuba primeiro? Primeiro ver a frequência cardíaca? Quem faz primeiro? E aí, eu consegui um estágio com... A primeira forma de você conseguir estágio, que eu acho mais fácil, é algum médico conhecido. E aí entra no ponto. Caio, eu não tenho nenhum parente médico. Eu não tenho nenhum amigo médico tão próximo que eu possa me convidar para participar. E aí, se você está rodando o internato, você começa a ter contato com residentes. E o meu primeiro estágio que eu consegui foi com um residente de clínica médica, que ele se chama Pablo. Inclusive ele é nefrologista hoje. E nesse primeiro estágio, ele era residente de clínica médica, eu era interno de clínica, e ele dava um plantão numa sala vermelha. E aí a gente pediu para acompanhar ele, deixa eu te acompanhar, e ele deixou.
Esse estágio, ele era extracurricular, ele não valia nada para o currículo. Mas para valer para o currículo, em algumas universidades, aí é a dica que eu dou. Esses médicos que você começar a acompanhar de uma forma rotineira, ou seja, toda segunda-feira no plantão de fulano de tal, eu vou acompanhar. O que é que você vai fazer a partir de hoje? Você vai fazer uma lista de presença, que você vai colocar a data, a hora que você entrou no estágio, a hora que você saiu e pede para o médico carimbar. Não precisa colocar nada da universidade, nada seu não. É uma lista de presença sua. No final do estágio, você vai produzir, você mesmo vai produzir um certificado com o seu nome, o nome do hospital que você fez o estágio, o nome do médico, e vai pedir para ele assinar com a carga horária baseado na ficha de presença, na ficha de presença, né, que você fez, né? Você toda hora tinha um horário e pedir para o médico carimbar. Entenda porque isso é importante. Primeiro, talvez isso não valha nada para as provas que você for fazer de residência, porque alguns estágios extracurriculares eles são bem específicos do modelo. Mas a maioria dos estágios extracurriculares que valem para currículo, qual o principal critério que eles consideram? É carga horária. Eles não querem saber se o estágio foi feito pela universidade. Eles não querem às vezes saber se você acompanhou só um médico. Eles não querem saber se o médico era seu pai, um irmão seu, um amigo. Eles querem saber da carga horária. E talvez isso ninguém nunca te contou. Então, olha como isso é importante. Você às vezes acompanha o médico, você não cobra nada dele, e no final, como já vi algumas vezes, você faz o certificado e pede para esse médico assinar. Esse médico, às vezes, ele se sente constrangido. Pô, eu tenho um certificado que o aluno fez, eu vou assinar, ele está dizendo lá que fez 100 horas de carga horária, como é que eu vou assinar isso? Às vezes ele não assina, e às vezes você cria um embate com um médico que estava até querendo te ajudar. E aí o que é que você vai fazer? Essa ficha de presença sua é importante, porque na hora que você for pedir para esse médico assinar um certificado, ou assinar uma carta de recomendação, se você for fazer prova nos Estados Unidos, essa ficha de presença é importante para você provar. Não, ó, eu vi aqui, ó, tal dia eu fiz 6 horas, tal dia, tal, somando toda essa carga horária dessa carga horária final. E aí você dá uma maior comprovação para o seu estágio. E aquele médico que você só acompanhava de uma maneira, sei lá, rotineira, que você achava que não ia valer nada para seu currículo, talvez só para seu conhecimento, vale talvez mais até que seu artigo científico publicado. Porque tem algumas instituições que os estágios extracurriculares com carga horária semanal de mais de 20 horas valem mais do que um artigo científico publicado. Entende a importância disso? Entende que ninguém me falou disso quando eu estava na residência. Ninguém me falou, Caio, quando você estiver quando eu estava no internato, desculpa. Caio, quando você estiver no internato e você pedir para acompanhar um médico, leva uma ficha de presença sua, pede para o médico assinar. No final do período, faz um certificado, pede ele assinar esse certificado, porque esse certificado vai valer muito para o seu currículo. E era aquele médico que eu acompanhava de boca, que eu não tinha nenhum papel, nenhum documento comprovando o que eu acompanhava. Aí um aluno uma vez me perguntou, mas Caio, eu acompanho um médico, mas é meu nos off. A instituição que eu acompanho ele não aceita estudante, então eu acompanho ele meu nos off na universidade, naquele hospital. Não pode acompanhar, o hospital não aceita estudante, então eu acompanho ele meio que nas escondidas. Como é que eu vou autorizar isso? Entenda, registre, se o médico for seu amigo, registre os dias que você passou lá e a carga horária. Porque no certificado, no comprovante, pode até ser uma carta de carga horária. Você não precisa colocar que tinha um seguro do hospital. Você só precisa colocar que o estágio foi feito naquele hospital, naquele período de tempo, e pedir para o médico assinar. A carga horária, se for mais de 20 horas semanais, em alguns lugares mais de 12 horas semanais, geralmente eles consideram a carga horária semanal no período de no mínimo 6 meses. Lembrando, no mínimo 6 meses para valer esses estágios extracurriculares com uma nota boa no currículo. Então você tem que acompanhar o médico no mínimo 6 meses, fazer uma ficha de presença e no final elaborar o certificado e ter essa conversa com ele, que isso é muito importante para você. Dentro do e-book que vocês vão receber hoje, como ter um currículo dos sonhos, né, que eu falo desse tripé. Então aqui eu falei de uma maneira superficial de cada coluna do tripé. O ensino, a pesquisa e a extensão.
O ensino, ligas acadêmicas, monitorias, apresentações em congresso. Pesquisa, principalmente artigos científicos. Extensão, principalmente estágios, certo? Principalmente estágios. Então, você completando um pontinho de cada um desses tripés, seu currículo já está mediano. Você fazendo mais de um e focando mais em publicação de artigo científico, seu currículo tira 10 fácil. E principalmente essa questão dos estágios que eu falei. E aí a gente vai falar agora rapidamente de um assunto muito requisitado pelos estudantes, que são formas de ganhar uma renda extra durante a faculdade, certo? Formas de ganhar uma renda extra durante a faculdade. Como eu falei, eu sempre fui muito inquieto e essa veia empreendedora surgiu também por essa necessidade de querer uma renda extra durante a faculdade. Mas se hoje você tem condições familiares de não precisar de uma renda extra durante a faculdade e conseguir focar só nos estudos, faça isso. Porque hoje o foco, talvez, e o tempo, né, é um dos principais características que a gente pode dar valor no nosso dia a dia. Então, se você hoje pode só focar nos seus estudos, foque só nos seus estudos. Se você hoje quer uma renda extra durante a faculdade, existem várias formas de você ganhar essa renda extra que você não precisa desfocar dos seus estudos, né? A primeira forma, e muito simples, é começar a fazer resumos. Ah, Caio, mas resumos, eu vou vender resumos? Como é que funciona isso de resumos? Entenda, para você começar a produzir dinheiro, você tem que gerar um valor. E a primeira coisa que você pode gerar um valor hoje, sem desfocar do que você precisa focar, é produzir resumo. Ah, Caio, mas eu vou vender resumo, ninguém vai comprar resumo. Resumo hoje tem de graça. Entenda, você tem que ser inteligente. Hoje existem vários médicos, existe até o Padril Med, que foi que a Flávia Ju abriu, que são vários médicos que precisam compartilhar conteúdos na internet. Existem vários estudantes que estão precisando ganhar dinheiro e estão estudando todo dia esses conteúdos que os médicos precisam compartilhar. Então, qual é a ideia? E que eu já ajudei muitos estudantes que estão ganhando muito dinheiro com isso. É você começar a produzir resumos, né? Você faz resumos e aí desses resumos você começa a produzir assuntos interessantes para esses médicos especialistas. E aí qual a grande sacada? Não é você chegar para o médico, você precisa de um estudante para acompanhar. Não. Você já vai produzir um próprio Canva, não precisa ser uma arte mirabolante, faz no PowerPoint a arte e salva como uma foto lá, o slide, e você manda para esse médico, para ele ver que você tem um valor. E a partir do momento que você mostra que tem um valor, e você começa a gerar valor para esse outro profissional, que você vai gerar um vínculo, você pode criar desde um vínculo de relação de emprego, né, de ganhar dinheiro, de cobrar. Vou produzir aqui 5 conteúdos para você durante a semana, você me paga aí R$50 por conteúdo. Então, tem mentorado meu que hoje fatura R$1.000 por mês, só por essa dica que eu dei. Porque, Caio, eu faço 5 conteúdos para ele por semana, eu cobro R$50 por conteúdo. E aí eu ganho R$250 por semana, né, de segunda a sexta. No mês eu estou tirando R$1.000. E eu estou estudando uma área que eu gosto, né? Ele faz de cirurgia plástica esses conteúdos. E ele quer ser cirurgião plástico. Então, essa questão dessa forma de ganhar dinheiro é uma forma que é muito, muito verdade, pessoal. Porque eu tenho várias pessoas conhecidas, médicos, neurocirurgiões de outras áreas, que se hoje tivesse um estudante de medicina que produzisse um conteúdo para ele nas redes sociais, ele pagaria para esse estudante. E o estudante de medicina estaria recebendo para estudar. Entende como é a visão e você tem que começar a ser inteligente. Então não é fazer resumo para vender resumo. Hoje ninguém compra resumo. É muito difícil. Na minha época até comprava, tinha um meio de resumos do meu amigo Arlindo. Então quem não conhece o meio de resumos, também vai estar lá na plataforma Yamed, viu? Quem não entrou no Yamed, tem no link lá o seu e-mail, tem no grupo do WhatsApp. O Yamed, ele faz o cálculo de estudo de horas líquidas e de cada matéria por dia. Então, se você não se inscreveu, se inscreve lá. Eu vou fazer um vídeo mostrando como é que
como é que manuseia esse IAMED, mas é realmente um software que a gente criou com um algoritmo voltado para o estudante, ele não precisa mais pensar no que ele vai estudar, é só executar. E essa outra forma, né, que eu falei de monetizar, né, de ganhar dinheiro na faculdade, a primeira é você ajudando a produzir conteúdo para médicos. A segunda é você desenvolvendo algumas habilidades. Então, se você gosta de design, se você gosta de edição de vídeo, se você gosta de, sei lá, produzir sites, se você começou a estudar tráfego, a medicina hoje ela precisa de vários profissionais, né, que tem uma habilidade técnica em alguma área, mas também sabe um pouco de medicina. Então, saber design gráfico, saber edição de vídeo, saber, sei lá, marketing digital, tudo isso você consegue gerar uma renda se você souber isso mais o conhecimento de medicina. Souber isso mais o conhecimento de medicina. Então, a partir de hoje, procura a desenvolver uma habilidade que só você saiba, né? Que só você sabe, que seja uma habilidade técnica. Ah, Caio, mas eu não quero editar vídeo, eu não quero design, eu não quero aprender design. O que eu posso fazer dentro da própria área de medicina que é uma habilidade técnica? Aí vai uma dica de ouro para você. Se você hoje quer aprender uma habilidade técnica que vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida e você vai conseguir um trabalho como uma renda extra em qualquer lugar que você for, inclusive em qualquer lugar do mundo, não só do Brasil, se chama aprender ferramentas da pesquisa científica. O que é isso, Caio? Ferramentas da pesquisa científica. São ferramentas que você usa para aprimorar sua produção científica. Então a primeira de todas é o gerenciador de referências. O que eu uso é o Mendeley. O que é isso? Quando você vai pesquisar artigos científicos na internet, lá no PubMed, você, sei lá, quero produzir um artigo científico. Então eu selecionei 10 artigos científicos aqui. Depois eu estou escrevendo meu artigo aqui, ó. Estou escrevendo meu artigo. Ah, essa aqui que eu escrevi, eu preciso citar um artigo. Então, essas citações que eu faço dentro do próprio Word e o gerenciamento lá no final da ordem das referências bibliográficas. E se vai ficar no ABNT, no Vancouver, esse programa que faz isso chama gerenciador de referências. Existe o mais famoso que chama Mendeley. Então, você dominar, manusear um gerenciador de referências, ele vai te abrir portas, tanto para você começar a ter seu nome publicado em artigos científicos que você nem mesmo produziu. Por que isso? Porque eu já publiquei artigos científicos que eu praticamente não fiz quase nada. O que eu fiz? Eu ajeitei as referências do artigo. Então, produzir um artigo científico, as referências tudo bagunçada. No gerenciador de referências, eu coloquei todos os artigos no gerenciador e eu fiz as referências bibliográficas de uma maneira correta, utilizando esse gerenciador de referências, faz automático para você. Você não precisa decorar o que é Vancouver, o que é ABNT, o que tem vírgula, ele faz automático. E dominar esse programa vai lhe abrir portas e vai lhe fazer gerar uma renda extra, tanto se você utilizar o conhecimento para vender um curso aqui rápido de Mendeley. Cobra aí R$30. Eu tenho certeza que vai pipocar a estudante de medicina. Se você vender 1000 cursos a R$30, você ganha R$30 mil. E é um curso que com certeza várias pessoas têm a necessidade de aprender. Por quê? É algo do dia a dia de que produz artigo científico. Segundo ponto técnico, que você não sai da medicina, você continua na medicina, você não precisa aprender edição de vídeo, marketing digital, tráfego, nada. E você está na medicina. É aprender a manusear softwares de bioestatística. O que é isso? Todo trabalho científico, praticamente todo trabalho científico, você faz uma pesquisa, você coleta dados, e esses dados, eles são processados em estatística, né? Qual a porcentagem de homens fumantes, não fumantes, quantos desenvolveram câncer. Tudo quem faz isso é um software. Que, de uma maneira mais rudimentar, o Excel faz muita coisa. Mas o mais utilizado no meio médico, o software mais utilizado, então a partir de hoje, se você quiser evoluir, começa a assistir os vídeos no YouTube e começa a aprender, porque aí sim eu digo, se você souber isso abre portas para você em qualquer lugar do mundo, não só do Brasil. É manusear um software que chama SPSS. SPSS.
O software SPSS é um software de bioestatística que você coloca todos os dados da sua pesquisa e ele faz todos aqueles testes de quadrado, Spencer, todos esses testes de estatística, você aprender a dominar e saber quando utilizar, saber o que é uma amostra, saber os tipos de amostra, saber o que é um viés, os tipos de viés, como utilizar isso no software, isso abre portas para você que você não imagina. Hoje, um curso desse, de uma maneira prática, não existe no mercado, pelo menos eu não conheço, eu já procurei. Então você dominar essas técnicas de bioestatística, ela vai te abrir portas tanto para você produzir artigo científico, tanto para você entrar em qualquer artigo científico. Por quê? Muita gente precisa dessa pessoa e aí coloca seu nome no artigo científico só porque não. Porque você fez o SPSS, que é o domínio desse software é muito importante. Se você souber gerenciador de referências, que eu falei agora há pouco, também é outra porta para você. Se você souber manusear o PubMed, que é a principal plataforma de busca de artigo científico na medicina, que é o PubMed, começa a entrar no PubMed, começa a pesquisar o que você acha, sei lá, Covid e ivermectina, serve ou não serve? Antes de escutar a mídia, começa a pesquisar você mesmo, começa a entender o que é um artigo científico e fazer sua avaliação. Então, ganhar dinheiro na faculdade, existe várias formas de ganhar dinheiro na faculdade. O que eu sempre indico é não desfocar da medicina. Então a primeira forma, como eu falei, é produzir conteúdos para médicos. O que a Luísa perguntou aqui é que produzir seria interessante que eles fossem nossos professores da faculdade. Tanto faz, na verdade, né? Talvez seria mais interessante porque você tem um contato mais próximo. Porém, hoje a internet abre um leque de oportunidades para todo mundo. Então, esse leque de oportunidades que os médicos hoje precisam em todo o Brasil é uma oportunidade que pode surgir para você. Então, não necessariamente precisa da mesma faculdade, mas da mesma faculdade ter um vínculo maior, né? Ter um contato maior. Pessoal, vou dar aqui a última dica e a dica de ouro, né? Para quem realmente já viu essa postagem, já falei sobre isso. Tem um vídeo lá no YouTube meu falando. Mas é como conseguir um orientador, então como se aproximar, né? Como ficar amigo de um professor. Eu sempre falo isso, né? Um orientador, antes de tudo, é um amigo. Então, hoje eu falo isso porque se você for igual a mim, que não tem nenhum médico na família, eu fui o primeiro médico a entrar na faculdade, assim, da área de medicina, não tinha nenhum parente próximo médico, não tinha nenhum amigo próximo médico, então era muito difícil ter esse contato, sabe, com o médico. E aí existe uma estratégia que eu bolei, que você consegue se aproximar e se tornar amigo, né, ter uma relação profissional com qualquer professor da faculdade que tem um perfil. E aí existe um checklist, né, de 10 passos, que você seguindo esse passo a passo, você consegue se aproximar de qualquer professor para ele ser um orientador seu e você criar esse vínculo de amizade para ter uma construção mútua durante a faculdade. E aí alguns pontos eu vou falar aqui bem rápido para você absorver, já estamos aí já quase 1 hora de live. O primeiro ponto, você vai selecionar aqueles professores que mais produzem artigos científicos. Por quê? Não adianta você querer se aproximar de um professor que ele é paradão. Aquele professor que faz 20 anos que não produz um artigo científico. Aquele professor que é muito fogo, né, mas pouca palha. Ah, vamos produzir, vamos fazer, mas não se reúne, não tem uma linha de raciocínio, não tem um cronograma de atividades. Então, primeiro de tudo, antes de selecionar qualquer professor, vai naqueles professores que já tem uma pegada mais de produzir artigo científico, certo? Segundo, esse professor que já tem uma pegada mais de produzir artigo científico, você vai ler o doutorado dele. Ah, Caio, por que eu vou ler o doutorado e não o mestrado? Porque o doutorado foi a última coisa que ele fez. Se ele fez o pós-doutorado depois, então lê o pós-doutorado dele. Mas lê a última coisa. Por que a última coisa? Porque foi a última coisa que ele passou mais de 1 ano estudando aquilo. Então ele gostou, então tem muita afeição por aquilo, ele apresentou um projeto daquilo. Então quando você lê aquilo e você sabe o assunto que aquele professor que você quer se aproximar estudou pelos últimos 2 anos e foi a tese de doutorado dele, quando você querer se aproximar dele, você sabe que um dos assuntos para você abordar é esse, porque vai gerar uma identificação. E a gente só se aproxima de que a gente se identifica. Se alguém chegar para mim
falando, eu velejo de kite, eu fui velejar de kite lá no Ceará, eu vou me identificar com essa pessoa. Porque eu gosto muito de kite, eu gosto muito de velejar, eu gosto de falar sobre kite, eu gosto de falar sobre vento, eu gosto de saber os lugares onde tem kite. Eu me identifico com essa pessoa. Então é mais fácil uma pessoa que faz kite se aproximar de mim em conversa do que uma que não faz. Eu estou dizendo que a que não faz não vai se aproximar. Mas quando você tem um assunto em comum que a outra pessoa gosta, é muito mais fácil você gerar esse vínculo. E no meio acadêmico, o assunto em comum que a outra pessoa gosta, nada mais é o que ela pesquisa, o que ela lê, o que ela passa 2, 3 horas lá estudando. Entenderam como é que é o jogo? É você jogar, é você entender como é que funciona, e você não está fazendo nada errado ou antiético. Você está estudando aquela pessoa que você vai se aproximar, que você vai ter uma ajuda mútua, você vai produzir artigo científico, vai ser seu orientador, você pode até criar um vínculo de amizade real, né, que dura aí pro resto da vida. Então, é importante você entender que a aproximação vai selecionar um professor, ler o doutorado dele, ler o mestrado e nas aulas dele começar a ser participativo. Não ser aquele participativo chato, não ser aquele aluno que pergunta bobagem ou tá perguntando alguma coisa só para aparecer, só para participar da aula. Mas aquele aluno que estuda a matéria e faz uma pergunta importante que vai ser uma dúvida, uma dor de toda a turma. Algo que não ficou claro, e você só consegue fazer essas perguntas mais persuasivas se você estuda a matéria. Entendeu? Além disso, todo mundo hoje está nas redes sociais. Seus professores hoje estão nas redes sociais. Então, participa da rede social dele, comenta nas postagens dele, as publicações que ele fizer, reage, faz um comentário, deixa um emoticon lá. Por quê? Hoje, você quer ser valorizado nas redes sociais. Você posta uma foto, você quer ter comentários, você quer ter curtidas. E se aquele aluno, seu aluno da faculdade, está lhe ajudando naquilo, está promovendo, está compartilhando um post dele, ele está sabendo quem você é. Ele está gerando uma identificação. Se você compartilha um post dele e marca ele é muito mais fácil ele ver você do que, sei lá, se você só curtiu uma postagem dele, entendeu? Então, você tem que chamar a atenção de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa. Então, existem 10 passos, tem um vídeo lá no YouTube também. Na nossa mentoria, a gente vai falar desses 10 passos específicos, detalhadamente. E, como eu falei no começo da live, pessoal, quem não estava aqui, eu quero agradecer quem está desde o começo, 5h30 da manhã. Começamos aqui, ó, tava escuro aqui atrás, escurão. Agora já amanheceu. É muito bom ver o dia amanhecendo. Ver que segunda-feira está começando. Você com certeza deve estar aí na cama, abrindo o olho, já deve estar saindo para o trabalho. Eu quero que você inicie essa semana de maneira diferente. Eu quero que você estabeleça que julho agora é um novo começo da metade do ano. Você tem mais 6 meses. Eu tenho certeza absoluta que os 6 primeiros meses do ano você não produziu o quanto você queria produzir. Você não foi eficiente o quanto você quis ser eficiente. Você não cumpriu o tanto quanto você quis cumprir de atividade física, de estudo e determinação. Mas a partir de hoje, eu estou acordando com você. Sexta-feira acordei 5h30. Hoje acordamos cedo. Quarta-feira estamos aqui juntos para a gente assumir um compromisso. A gente criar essa comunidade de estudantes de medicina que pensam igual a mim, e eu acho que é igual o que é mais, não o que é mais certo, mas o que é mais sensato, de que o nosso futuro profissional, ele depende unicamente da gente. O nosso futuro de sucesso na carreira médica depende unicamente do nosso esforço que a gente está fazendo hoje. A nossa carreira de sucesso é um castelo que nada mais é um tijolinho que você está colocando todo dia que você está cumprindo aquela meta pequena. Hoje eu tinha a meta de acordar mais cedo. É um tijolinho. Hoje eu tinha a meta de fazer uma dieta e pelo menos de segunda a sexta manter uma dieta saudável. Fazer uma atividade física na semana. São os tijolinhos. Você está construindo sua base. É toda a base que você vai construir o seu império que vem depois. Que é a sua carreira, o seu sucesso, o que você quer. Mas para isso você precisa dessa base. E para ter uma base bem feita, é isso. São esses detalhes. São os clichês. Tudo que as pessoas falam que são clichê é porque aquilo realmente é comprovado. Então os clichês realmente, o tijolinho, o fazer um pouco a cada dia, o acordar mais cedo, tomar um banho gelado,
Isso tudo, pessoal, faz diferença. Se não fizesse, as pessoas não repetiam. Se não fizesse diferença na vida das pessoas, as pessoas não repetiam. Hoje você vai ver uma enxurrada de gente aí no Instagram que está começando a tomar banho gelado de novo, de manhã. Por quê? Isso realmente faz a diferença. Não é algo que você tem que fazer todo dia, banho gelado, mas se você quer dar uma mudança na sua vida, na sua rotina, comece a fazer esses detalhes. Comece a se diferenciar nas pequenas coisas. Tá bom? Próxima live, quarta-feira, 5h30 da manhã. Quarta-feira, próxima quarta-feira, depois de amanhã, 5h30 da manhã, a gente vai falar de como você vai escolher sua especialidade médica, como escolher sua residência médica, como você vai escolher e qual é que mais se encaixa no seu perfil. Porque eu falo isso é muito importante, Neurocirurgia é a especialidade mais difícil de se passar e é a que tem a maior taxa de desistência proporcional. E, pessoal, não é porque a residência é difícil, não. O pessoal não desiste de um serviço para o outro, não. Ele desiste de neurocirurgia para fazer, sei lá, oftalmo. Entenda que ele passou 2 anos estudando para a residência mais difícil, entrou, se esforçou, ralou e desistiu. Por que isso? Isso não é uma exceção. Geralmente isso é um grande porcentagem, de 20% a 30% das residências. Tem lugar que chega até mais de 50%. Teve um ano aí, a USP, que ficou só 1. Esse ano, o Unicamp Ortopedia desistiu todo mundo. Então, escolher a residência médica é uma decisão que você leva pro resto da sua vida. É uma decisão muito importante. Porque, depois de um tempo, você não é mais chamado de médico. Você é chamado de cardiologista, você é chamado de cirurgião plástico, você é chamado de otorrino. E essa decisão você fez agora, na faculdade. Você fez quando você começou o estudo para residência. Então, para você não se frustrar, para você colocar sua energia num lugar só, para você ter uma carreira de sucesso, quarta-feira, 5h30 da manhã, eu te espero aqui, coloca o despertador, com dicas valiosas, não é só para encher linguiça, tudo que eu falei aqui é coisa objetiva. Desde que eu falei aqui do orientador, das dicas do currículo, do SPSS, do Mendeley, todas as dicas técnicas que eu falei aqui são coisas que você não vai ver em livro, você não vai ver em live, você não vai ver outra pessoa falando, porque eu duvido que as pessoas passam por todo o processo e entendam o que é que realmente está vendo. Não só te falando o que você quer escutar, mas falando da realidade hoje da medicina, que é dificílima e está cada vez mais difícil. Medicina vai virar um novo direito em pouco tempo. E se você realmente quiser ser um advogado diferenciado dentro do direito, não quer ser só aquele batalhão de advogados que tem aí, todo mundo se matando para ganhar um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Se realmente você quer ser aqueles advogados que tem um escritório diferenciado, aquele advogado diferenciado, na medicina, se você não quer ser aqueles médicos que vão estar naquela média aí, daqui a uns 10 anos, que vai ser todo mundo se matando para ganhar. Hoje já existe, em João Pessoa, que eu dava plantão lá, plantão de 12 horas médico a R$540. 12 horas para médico, R$540. Se você dividir R$540 por 12, dá menos aí de R$50, né? Menos de R$50. E aí, quanto às vezes você corta seu cabelo? Eu corto meu cabelo aqui em São Paulo, é R$50. Então, o valor pelo médico hoje está cada vez menor se você for igual à média. Se você for igual à média, o seu valor vai ser cada vez mais baixo. Por isso que tudo que eu passo aqui é para você se diferenciar e você realmente sair da média, porque vá por mim, vale a pena. Vale a pena você sair da média, você se diferencia e você conquista muito o que você quer mais cedo. Tá bom? Passamos aí o tempo da live, queria agradecer de verdade a todo mundo que participou. Bom dia a todo mundo que chegou aí agora. Quem chegou agora é só se inscrever lá no Foram Aulas que eu fiz de forma cinematográfica. E vai ter a live 1 e 8 horas da manhã a gente coloca a live 2. Valeu? Bom dia a todo mundo. Ótima segunda-feira. Semana no gás total. Fica aí com esse visu. E é isso aí. Vamos com tudo. Quarta-feira. Espero vocês 5h30 da manhã. Abração.